Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 252, livro de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, a necessidade da reforma interior. Então, dando sequência, não é porque a pessoa te oferece um copo com leite que você vai logo tomar. Não. É lógico. Dizendo assim, com bom senso. Porque se você encontra entre amigos, numa festinha, mas não é com essa psicologia que nós estamos lidando. É preciso saber o rumo que você está sendo dirigido ou dirigida, pois reconhece a árvore pelo fruto. Você sabe disso? Pois se reconhece a árvore pelo fruto. E o fruto também pela árvore, é óbvio. Por isso que Sueli aqui descreve o romper dos primeiros elos que nos manietavam ao jugo das servidões inferiores, o cair das escamas, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Atos 9:18. É natural que essa passagem se refere a Saulo de Tarso, que naquele momento ainda era Saulo de Tarso. Depois que se converteu, foi orientado por Ananias a deixar para trás Saulo e assumindo Paulo de Tarso. Leia o livro Paulo e Estevão, obra de Francisco de Paula Cândido Xavier, romance de Emmanuel. Pois é preciso entender que toda a humanidade encontram-se na estrada de Damasco, da mesma forma como Saulo se viu naquele dia. Porque Saulo foi um dos maiores perseguidores na época dos cristãos. E em dado momento, ele resolve, reunindo amigos a cavalo, equinos, para ir até Damasco, matar Ananias, um discípulo de Jesus que havia na terra, que existia na terra naquele momento. E em dado momento, na estrada, Jesus lhe aparece
e só ele, dentre todos, pôde ver Jesus, a luz tão imensa de Jesus, que ele se tombou, caindo ao chão, ajoelhado, e Jesus lhe interroga. Ele exclama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não entrando no mérito da história toda, mas toda a humanidade teve, tem e terão esse momento do chamado, do despertar, enquanto no corpo físico se encontra. Agora é de extrema importância ficar atento, porque quantos milhões de seres já foram chamados, mas por encontrarem-se nas orgias mundanas, não foram capazes de captar o chamado de Deus, de Jesus, o chamado que ele mesmo promoveu e programou antes de retornar ao corpo físico. Quantos milhões de pessoas? Que centenas de vezes foram chamados já, mas que não deram ouvido. Por que não deram ouvido ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus, ao chamado da própria programação que ele mesmo realizou antes de retornar ao corpo físico? Devido ao orgulho, devido ao egoísmo, devido às ilusões aqui existentes na Terra, devido à inveja ou ciúme, devido às fantasias, devido aos status, devido à sociedade. Quantos milhões de pessoas abjuram o Cristo justamente por não trair a sociedade. Por isso que constantemente estamos dizendo, por isso que as regiões umbralinas encontram-se repletas de seres em sofrimento, porque enquanto no corpo físico abjuraram o Cristo por causa do orgulho, do egoísmo, do status, por causa dos brasões, por causa do nome, por causa do sobrenome, por causa da beleza, por causa da riqueza financeira passageira. Enfim, por causa da sociedade, não se vê mais no ano de 2023, 2024, seres agindo como Poverello de Assis, Francisco Bernardone, que depois deixou Bernardone, que é o sobrenome do pai,
e assumiu o nome de Francisco de Assis, que abandonou toda a riqueza que o pai possuía naquelas penínsulas. Um dos homens mais ricos daquela região. Francisco, o único filho herdeiro de tudo, abandonou tudo para viver como um franciscano, para representar nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Muitos dizem que Francisco de Assis deixou a riqueza para viver na pobreza. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque deixar a riqueza para viver na pobreza caracteriza a pobreza moral, a intelectual, a financeira, a psíquico, a sócio, a econômica, o que Francisco nunca viveu nestas condições. Francisco de Assis foi um dos franciscanos mais ricos que existiu naquela época. Rico de amor. Porque quando aqui pronunciamos que ele foi um dos seres mais ricos, muitas pessoas podem ignorar. Porque as pessoas pensam logo na conta bancária. E riqueza bancária não é riqueza. É um passatempo ilusório. Para aquele que sabe administrar, é um ótimo recurso. Para aquele que não sabe administrar, é um lubrificante ao despenhadeiro com maior agilidade. Então, Francisco de Assis, ele era rico de cultura, rico de amor a Deus e a Jesus, ao próximo. Amava a natureza, amava os pássaros, os peixes, as flores, os riachos. Toda vez que ele levava a água à boca, ele pedia perdão à água, mentalmente, água, me perdoe. Mas por enquanto, esse corpo físico ainda necessita das energias que você possui. Mas me perdoe por eu te ingerir. Pães, me perdoe. Alimentos, frutos, me perdoe. Por eu, nesse exato momento, ingeri-lo, me perdoe. Obrigado, sol, por esses raios magníficos. Obrigado, lua. Obrigado, estrelas. Obrigado, natureza de Deus. Constantemente agradecendo, orando, louvando, mais que
pedindo. Praticamente não se via Francisco de Assis pedindo, e sim louvando, agradecendo a Deus, a natureza, os alimentos, as frutas, as águas, os pães e todos aqueles à tua volta. Não tinha sequer um travesseiro para encostar a fronte. E um dos seres mais ricos financeiramente, que havia deixado para trás a riqueza, esse não abjurou Cristo. Depois nós temos outros seres também, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce. Nós temos Francisco Cândido Xavier, de Paula Cândido Xavier, senhor Divaldo Pereira Franco, professor Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra de Menezes, senhor Mariano, senhora Meca, mamãe de Eurípides Barçanufo. Existem muitos outros que peço perdão por não recitar o nome de todos, porque fica difícil. Mas não vemos mais seres abraçando o Cristo como seus representantes na terra, sem abjurá-lo. Eu vou andar ao lado dessa pessoa para que a sociedade me veja ao lado dessa pessoa? De forma nenhuma. O que a sociedade não dirá? Daqui a alguns dias meu nome estará na lata do lixo? As pessoas me vendo ao lado dessa pessoa, distribuindo pães, distribuindo sopa, fazendo curativos nas pessoas carentes nas periferias? Não. Isso é abjurar o Cristo. Porque em momento algum nós temos que pensar que há 2000 anos atrás, se Jesus quisesse, ele enviaria um outro ser para representá-lo. Porque ele é o mestre dos mestres. Ele manda. Deus delega a ele o mando. Ele faz o que ele quer. Mas ele não enviou ninguém para representá-lo há 2000 anos atrás. Ele mesmo veio até nós, até a humanidade. O Pai, quando lhe conferiu essa responsabilidade, nos entregando a Ele, na condição Ele de nosso guia e o modelo qual todos nós deveríamos seguir, Ele se fez presente há 2000 anos atrás, dando o maior dos exemplos de todo guia, de todo mestre.
em momento algum, ele fugiu da responsabilidade. E todos os mártires que o compreendeu entregavam seus corpos físicos às patas dos animais ferozes, às labaredas, mas não negavam o Cristo. Quantos milhões de pessoas no seu conforto, sabendo que milhões de pessoas embaixo das marquises se encontram, que ainda não almoçaram, não jantaram e nem sabem se vão alimentar aquela noite. Aí você pode me dizer, mas nós não temos condições de fazer tudo. Mas não está sendo pedido nada a ninguém. Apenas estamos tentando conscientizar cada qual que ninguém é tão pobre de que não tenha sequer uma migalha de pão para oferecer ao teu irmão em situações difíceis. Se você não tem condições de abarcar todos os necessitados, que isso não é pedido, mas você tem condições de preparar uma garrafa com café, alguns copinhos descartável e sair à noite, neste horário, às 21h30, às 22h, às 23h, sai e ofereça uma xícarazinha de café, um copinho descartável a um teu irmão. Você não tem condições de comprar 1000 pães, compra um pão. Tenha esse compromisso todos os dias de levar pelo menos um pão a um teu irmão. Um pão. No final do ano, será 365 pães na tua conta espiritual. Uma xícara de café, 365 xícaras de café na tua conta espiritual. É o amor. Se você mesmo assim não tem condições de levar um pão ou uma xícara de café, leva uma palavra amiga. Olá, boa noite. Vocês estão precisando de alguma coisa? Me desculpe, estou buscando informações para que eu possa correr atrás. Nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos, assim como Deus se preocupa conosco. Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, que não permitamos que nossa existência passe em branco. Sejamos úteis e não inúteis. A transformação moral, a desobsessão, encontra-se aí, através das nossas atitudes, através da nossa reforma interior, mudança de comportamento, mudança de sentimento. Se você detesta tudo isso,
Saia uma vez. Você e mais outra pessoa. A outra pessoa faz, você vai aprendendo. Não tenha medo da sociedade. Não tenha medo da reputação. Não tenha medo do que a sociedade comenta. Você tem que ter medo da tua consciência quando você tiver que prestar conta a Deus. Porque pode ter certeza de que na hora que você estiver prestando conta a Deus, a sociedade não estará ali do teu lado. Mas você estará frente a frente à tua consciência, prestando conta à providência divina. Então fique do lado da sociedade para você ver o que vai lhe acontecer. Obviamente, não te desanimando, mas você passará a fazer parte da contabilidade daqueles que se encontram nas regiões umbralinas. Até o próximo vídeo. Os 3 hoje gravado por mim, Diogo, à disposição dos nossos irmãos. Até o próximo vídeo, até o próximo